Eu quero ler aqui o Salmo, posso dizer assim, talvez o Salmo mais conhecido da poderosa palavra de Deus, que é o Salmo de número 23. Vou ler apenas o verso de número 1, mas vamos meditar nele por completo. Esse Salmo que a gente aprende nos nossos primeiros anos de vida, um Salmo que nos fala sobre o cuidado de Deus, sobre um pastor que cuida de nós como ovelhas, que cuida da nossa alma. Um salmo profundo. Eu quero meditar com você e mostrar o quanto Deus ele te ama, o quanto ele se importa com a tua vida. O salmista Davi, ele que cuidava de ovelhas, soube muito bem falar sobre o cuidado de Deus, sobre o amor do Deus a qual ele servia. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É fato que nós vivemos dias onde a ansiedade ela tem crescido, onde já se torna normal nas conversas, nas rodas de conversas, se falar sobre tratamentos para ansiedade, sobre acompanhamento psicológico, sobre terapia, sobre remédios, não é assim? A gente agora se reúne e sempre tem uma conversa mais ou menos assim. Tu fez tua terapia essa semana? Ou tu levou teu menino na terapia? Tu tá precisando de terapia? É a coisa mais comum. As pessoas antigamente tinham até um pouco de receio de falar sobre isso, mas se tornou algo tão comum que hoje é um dos assuntos principais na roda de conversa entre amigos. Qual remédio tu tá tomando para dormir? Ah, eu tomo Zolpidem. Eu tomo, esqueci o nome do outro, Prazolam. Acho que é isso. E tu? Ah, durante o dia eu tomo Rivotril para eu ficar bem. Ah, eu tô tomando Êxodos. Tô até conhecendo um pouquinho dos remédios. Não é assim? Ah, eu só durmo se eu tomar. Ele me apaga, esse remédio que me apaga. Pois bem. Como sempre falo, Deus deu inteligência ao homem. O homem estuda, se aperfeiçoa naquilo que ele escolheu para fazer. As medicações são desenvolvidas conforme a tecnologia. E nós precisamos sim das medicações, sentimos dor na alma também. E não é errado. Errado é o desequilíbrio. Errado é quando eu me entrego. Errado é quando eu não busco fazer aquilo que eu posso fazer. Mas é fato que estamos exatamente assim como eu falei. Dias de ansiedade, dias de um vazio espiritual muito grande, onde as pessoas procuram encher esse seu vazio na alma com remédios. Onde as pessoas buscam encher esse vazio na alma com compras. Onde as pessoas buscam encher esse vazio na alma com poder. Onde as pessoas buscam encher esse vazio da alma. Vou falar uma coisa aqui com apostas. A gente está ouvindo falar muito de jogos de apostas. Dia desse eu sentei num consultório médico e tinha do lado um homem com 3 meninos. 3 não, 4. 4 meninos, porque tinha um mais velho lá longe dele. 4 meninos tinha um homem. E ele estava jogando o jogo do Tigrinho. Ai, que vontade que eu tive de ir lá e dizer: meu filho, saia dessa, você quer ajuda? Porque ele estava lá e ele estava bem caladinho. Acho que ele estava perdendo tudo. Porque quando a pessoa só ganha, a pessoa dá pelo menos uma animada, né? Ele estava perdendo. Jogava aquela roletinha lá daquele jogo do Tigrinho. Nada mais, nada menos do que uma tentativa de preencher um vazio na alma dele. Algo dentro dele estava gritando, dizendo assim: eu preciso de Deus! E ele estava jogando o jogo do Tigrinho. Pessoas que estão buscando preencher um vazio com isso, com essas coisas, com boneca reborn. A gente está vendo aí a loucura.
A sociedade mostrando o seu completo adoecimento da alma. Mulheres que têm as suas carências, as suas lacunas que precisam ser preenchidas. E compram uma boneca hiperrealista e tratam aquela boneca como se fosse um filho. Ei, eu não estou falando de você que comprou uma boneca reborn para sua criança, não. Eu tenho, a Alicinha tem. A Alicinha nem brinca mais, já está com 9 aninhos. Tá lá, as bichinhas, parecem uns bonecos de voodoo, coisa mais feia do mundo. Que aquele negócio, aquelas bonecas quando fica velho, pensa um negócio feio. Começa o rosto a ficar parecendo que tá morta. Mas eu não tenho nada contra você que compra, você que é... Tem até... Pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Minha mãe, irmã Sandra Tess, quando a Alicinha não quer mais boneca, manhã pega, arruma. Um dia eu cheguei lá na casa de manhã, tava lá a boneca em cima da cama, toda arrumada. Manhã gosta. Ela arruma a bonequinha com roupinha de recém-nascido, coloca lá para quando a Alicinha, quando Sarinha, minha sobrinha, quando Carolzinha, minha sobrinha, chega lá, vai brincar com a boneca. Mas aí tem pessoas que, ai, meu filho, daqui a pouco manhã pega, junta, faz um bolo e joga dentro do guarda-roupa. Mas tem pessoas que já fogem da normalidade e pior, querem impor essa loucura como normal. Leva a boneca para passear no shopping, leva a boneca, estou falando de mulheres adultas, levam a boneca para consultório médico. Chegam na emergência e dizem, eu passei a madrugada com a minha bebê reborn doente, então eu trouxe aqui no consultório médico. Por que eu estou falando isso aqui tudo, essas loucuras? Porque eu estou falando de um Deus que cuida da alma, que preenche o vazio da alma. E se nós não tivermos cuidado, se nós não buscarmos em Deus a cura para as nossas mazelas psíquicas, nós também um dia podemos estar levando um bebê reborn para um médico. Você está entendendo o que eu estou falando com você aqui? O que Deus está falando com você nessa manhã? Se você não cuidar da sua alma cansada, se você não tratar as suas mazelas psicológicas, você um dia também pode pegar um bebê reborn e levar para o médico. Você um dia também pode pegar o seu celular e vender tudo que você tem para o jogo do tigrinho, para jogar o jogo do tigrinho. Então Deus está dizendo a você nessa manhã, cuide da sua alma. E eu quero cuidar, me deixa cuidar da tua alma, me deixa cuidar das tuas emoções, me deixa te tratar, me deixa te curar, me deixa fazer o que eu quero fazer com você. Para de fugir do meu propósito, para de fugir da minha presença, para de querer fazer do seu jeito, para de querer preencher o que só eu posso preencher com as coisas desse mundo, para de querer ficar fazendo da sua maneira, porque eu, o Senhor, eu tenho muito mais para te oferecer. Se você crê, diga amém. O Salmo 23, ele não é apenas um salmo bonito de se ler. O Salmo 23, ele não é apenas um salmo para ficar lá aberto na sua Bíblia que você tem no armário da sua sala. Não. É um manifesto de cuidado, de provisão. E quem escreveu isso foi Davi. Um jovem pastor de ovelhas, que ele conhecia o campo, sabia falar do trato com as ovelhas, conhecia o frio da madrugada, conhecia os perigos do deserto. Davi, ele fica ali lembrando das suas próprias experiências quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele descreve dentro disso tudo o cuidado de Deus para conosco. E aí ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Davi, ele não está falando da boca para fora, ele sabia o que significava ser pastor. Ele já havia enfrentado um leão, ele também já havia enfrentado um urso para proteger uma ovelha. E olha a linguagem que o salmista ele usa. Ele diz meu, ele é o meu pastor.
Ele não diz assim: o Senhor é o pastor da igreja, o Senhor é o pastor de todos. Ele fala com muita propriedade, ele fala com muita personalidade, entendendo que era algo pessoal. Deus é o pastor de Davi. Ele tinha consciência de que aquele pastor todo-poderoso era o pastor dele. E ele entende que aquele pastor olhava para ele de uma maneira pessoal, entendia as necessidades dele como ovelha. E ele diz: nada me faltará. Nada me faltará. E esse nada me faltará aqui fala muito além da provisão. Porque Deus é provisão. Deus, ele não deixa nada de faltar. Deus, ele sabe o que você precisa. Mas esse nada me faltará fala muito mais do que a provisão. Fala sobre a presença de Deus. Ele está dizendo assim: o meu pastor, ele não vai me faltar. E que coisa maravilhosa, que descanso nós encontramos quando nós entendemos que não vai nos faltar nada, e mais do que tudo, Deus não falta. Ele não se ausenta. Ele não dorme, ele não cochila. Ele está o tempo todo com seus olhos como chama de fogo abertos, olhando para você, minha amada. Ei, é você mesmo que está se sentindo sozinha. Você que se encontra agora se sentindo desamparada, esquecida. Deus está dizendo: filha, eu estou olhando para você. Eu estou observando tudo. Eu estou te vendo, eu estou enxergando até aquilo que você não enxerga. Não pense que você está abandonada, não pense que eu te abandonei, não pense que eu te esqueci. Eu estou acompanhando cada detalhe da tua história, porque eu sou teu pastor. Eu não falto, a minha presença não falta. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista continua. Ele já descreveu aqui que o Senhor era o seu pastor. Diga comigo: ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E a presença dele não me falta. Mas afirme: isso é poderoso. Isso é poderoso para esta manhã. Diga: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. E aí ele continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vamos explicar isso aqui. Davi, ele se lembrava quando ele conduzia suas ovelhas até os campos verdes. Ele diz assim: o Senhor, o meu pastor, que não me falta, que está comigo o tempo todo, ele me conduz a pastos verdes, a pastos verdejantes em outras traduções. Guia-me mansamente, ou seja, o pastor vai levando as suas ovelhas com mansidão a águas tranquilas. Porque a ovelha, ela costuma ser um animal assustado. Ovelha não bebe água da cachoeira, por exemplo. Ovelha não consegue beber água se a água for, vamos dizer assim, se for um ambiente turbulento, barulhento. E aí o pastor, sabendo dessa peculiaridade da ovelha, ele pega a ovelha e leva para um lugar onde ela pode matar sua sede, que é as águas tranquilas. Olha Davi compreendendo o cuidado do seu pastor. Será que você consegue entender que Deus também conhece as suas particularidades? Deus sabe o que você gosta, o que você não gosta. Deus, ele sabe o que você tem medo e ele não permite que você passe por situações em que você
vai desistir. Então, se você está pensando em desistir, hoje é o dia de você levantar sua cabeça e dizer: se eu estou passando por isso, é porque Deus, Ele sabe que eu tenho condições de suportar, então eu não posso desistir. Deus, Ele sabe o tamanho da sua força. Deus, Ele sabe até onde você aguenta, onde você suporta, o tamanho, o peso que você pode carregar. Então confia. Confia que todos os acontecimentos estão debaixo do controle desse pastor. Ele entende você. Assim como eu olho para Clarinha e eu sei as particularidades, as peculiaridades de Clarinha, minha filha mais velha. Assim como eu olho para Maria Alice, eu sei que ela é diferente de Clara. Que Clara algumas vezes precisava levar umas palmadas, precisava que eu falasse mais alto. Alice, só com olhar, ela já entendeu tudo e já está tudo resolvido. Deus também, Ele olha para você e Ele sabe te tratar. Se precisar dar a você algo, Ele vai dar. Se precisar tirar, Ele tira. Deus, Ele pode estar te dando algo para te abençoar, mas Ele pode estar tirando algo também da sua vida para te abençoar. Algumas vezes a gente olha para outra pessoa e diz assim: mas fulano tem tudo. Por que Deus também não me dá tudo? Porque Ele sabe que se Ele te der tudo, você vai sair do propósito. Mas Ele também sabe que se Ele tirar hoje o que você tem, você também sai do propósito. Então Deus, Ele olha para você e Ele sabe exatamente o que você precisa. Todos os acontecimentos estão ajustados para que você permaneça em Deus, permaneça no propósito, fique firme nas promessas, amado, amada do Senhor. Deus, Ele entende o que eu e você precisa, o que nós precisamos. E a Bíblia está dizendo aqui que Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Olha que coisa linda. Aleluia. O salmista continua no Salmo 23, dizendo que Ele refrigera a nossa alma. Eu estou aqui lendo o Salmo 23 e meditando verso por verso. Como é profundo, como é lindo, como traz lições, aprendizados acerca do cuidado de Deus. Refrigera a minha alma. Eu sei que tem muita alma precisando de refrigério nessa manhã. Refrigério é o alívio que só o Espírito Santo pode dar. Você sabe, né, que tem coisas que só Deus faz? Você sabe que você está procurando em outras pessoas e você fica procurando nas coisas daqui o que só Deus pode fazer. Tem coisas, amado, amada, que só um milagre. Tem alívio na alma que nenhum remédio vai dar a você. E muito provavelmente o alívio na alma que você precisa hoje está disponível, está em Deus e não precisa pagar por isso. Quem sabe você tem gasto muito do seu dinheiro com médicos, com medicações. Quem sabe você sempre procura por uma medicação nova, sempre procura por um tratamento novo, para aliviar essa dor, esse grito na alma que há dentro de você. E Deus está dizendo nessa manhã: eu sou o alívio da tua alma. Eu sou o remédio que você precisa. No mundo tão escuro, no mundo tão barulhento, o Senhor, Ele é o conforto, Ele é o consolo, Ele é o descanso verdadeiro. E foi Davi quem falou isso. E ele sabia que muitas vezes ele fugia ali para as cavernas, fugindo. E ele sabia que a alma dele precisava de um descanso. Ele comparou as ovelhas
mostrando o cuidado de Deus, e ele disse assim: o refrigério das águas tranquilas, do mesmo jeito que eu levo as minhas ovelhinhas para beber nas águas tranquilas, Deus faz assim comigo. Amada, tem águas tranquilas para você beber nessa manhã. O Senhor, Ele é o teu guia, hoje Ele te conduz, meu amado, e Ele diz assim: pode beber, para matar essa tua sede, essa sede que você se sente tão perturbado por ela. Deus, Ele diz a você: eu sei a causa da tua sede. A causa da tua sede é esse vazio na alma. E você tem tentado matar a sua sede com águas que não matam a sede de ninguém. Do contrário, elas têm ainda mais sede. Deus, Ele diz assim: eu tenho água para você beber. Eu tenho conforto, eu tenho o descanso, eu tenho o consolo verdadeiro. E Ele continua dizendo assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista, ele conhecia os caminhos perigosos entre as montanhas. Ele sabia que se ele pegasse um caminho errado, se ele fosse por um local indevido, ele podia até matar uma ovelha ou várias ovelhas. Então Davi, como pastor, ele sabia por quais veredas ele deveria andar. E ele entendeu que da mesma forma que ele cuidava das suas ovelhinhas, o Todo-Poderoso também cuidava de nós como ovelhas. A vereda é um caminho apertado, mas é um caminho seguro. E a ovelha sozinha, ela não acha esse caminho. Aleluia. A ovelha, ela escolhe o caminho mais fácil. A ovelha não é um animal tão inteligente. E Davi sabia disso. Mas ele sabia também que quando a ovelha ela tinha um pastor, ela seguia aquele pastor. Ela ouvia a voz daquele pastor, conhecia a voz do seu pastor e ia por onde o pastor ia. Porque o pastor transmitia segurança. E a ovelha gosta da segurança que o pastor pode oferecer. Então, mesmo no caminho apertado, nas veredas, a ovelha estava lá, junto do pastor, caminhando. Ei, vá sem medo. Vá sem medo. Entenda que mesmo no caminho apertado tem segurança para você. Tem segurança, e ele diz isso lá na frente. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí ele responde. Ele diz o porquê ele não teme. Porque ele tem a segurança do Todo-Poderoso. Ele sabia o perigo dos ursos, dos leões, das serpentes, dos ladrões. Meu amado, minha amada, os perigos das veredas e dos vales eram perigos reais. Só que a ovelha, ela ia em paz, porque ela sabia que o pastor não deixaria ela sozinha, não a abandonaria. Entenda esta palavra para fortalecer o teu coração nessa manhã. Você pode saber que tem inimigos ao teu redor. Você pode até ter conhecimento dos perigos do vale. Ah, se eles pudessem, te comeriam vivo, diz a palavra de Deus. Ah, se eles pudessem, te destruiriam hoje, agora. Quantos inimigos teus dormem e acordam tramando contra você? Mas você tem um pastor. E o medo não vai dominar você. Em nome de Jesus, entenda que o perigo desta vida é real.
Tua família corre perigo. Os teus filhos correm perigo. O amor está se esfriando. O inimigo desceu sobre a terra como uma flecha, diz a palavra. Com muita pressa ele quer e tem sede de destruição, porque ele sabe que os dias são poucos, o seu tempo é curto. Então ele está ao nosso derredor. Esse perigo é real. Eu preciso ter ciência deste perigo, mas eu não preciso ter medo. Aleluia. Pode ir em frente, amada. Meu amado, vai com a segurança do teu pastor. Quem sabe você até deixou de fazer algo com medo de ser destruído, com medo de ser atingido. Pode seguir o teu pastor, vai em paz. O medo não pode te dominar, porque o pastor de Davi está com você. Aí ele diz: eu posso andar por onde for, porque eu já vi o meu pastor matar um leão. Eu já vi o meu pastor matar um urso. Aleluia. Ei, quantas coisas você já não viu Deus fazer? Certa vez um leão veio e Davi protegeu suas ovelhas. Depois foi um urso, Davi protegeu suas ovelhas. Quantas coisas Deus já não fez por você? Quantas curas divinas? Quantas vezes Deus ele já não interveio ao teu favor, te livrando, te protegendo, fazendo gente morrer, fazendo gente se mudar. Aleluia! Quantas vezes Deus não já te livrou de você mesmo, dos seus sentimentos negativos, dessas angústias que querem te oprimir. E você está aí de pé, então dá um glória a Deus bem grande na manhã do dia de hoje. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O medo não pode dominar quem confia no pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a certeza de que Deus está com você, ela lança fora todo medo. E agora Davi, ele faz uma afirmação. E eu quero meditar com você sobre ela. Ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós já estamos nos aproximando do momento da oração. Eu já estou perto do fim dessa mensagem, mas eu gostaria que você entrasse agora e deixasse seu pedido de oração no nosso canal do YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial, porque nós já vamos orar. Já estou fechando aqui, encerrando essa palavra, essa meditação na palavra de Deus. Mas eu quero que você vá aqui, no nosso canal Rádio Novas de Paz Oficial, e registre o seu pedido de oração. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, como pastor, ele usava a vara e o cajado. E ele sabia como proteger, como guiar suas ovelhas, e sabia também como disciplinar suas ovelhas. E ele sabia como usar aquilo. Ele tinha nas mãos, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, a vara, ela era usada para proteger, para tirar as ovelhas dos espinheiros, por exemplo, para afastar os perigos. O cajado, ele servia para direcionar, para corrigir o caminho das ovelhas e até para repreender. Mas tem algo mais profundo aqui nessa história. Certa vez eu vi uma história que é contada entre os pastores de ovelhas, de que quando uma ovelha, ela é muito rebelde, porque sempre tem aquela ovelha com uma personalidade diferente, mais rebelde, essa ovelha, ela foge, ela corre o risco de morte constante. É uma ovelha que não aprende,
É uma ovelha insistente. É uma ovelha desorientada. Quem sabe, como eu, algumas vezes, como você. Você conhece a história da ovelha perdida, a parábola? Onde o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela ovelha. A ovelha fujona, a ovelha perdida, a ovelha desorientada, a ovelha que quis tomar um caminho diferente. O pastor desistiu dela, né? O pastor foi lá e disse, ela que quis, eu vou simplesmente deixar as minhas 99 aqui e vou para casa descansar, afinal o meu dia foi bem difícil. Não! O pastor deixa as 99 em segurança e sai em busca da ovelha que se perdeu. E é sobre essa ovelha que eu estou falando agora. Quando o pastor ele toma uma decisão e uma decisão drástica. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é uma história que se fala entre os pastores de ovelha. Sabe o que o pastor de ovelha ele faz com essa ovelha fujona, essa ovelha que sai de perto, essa ovelha que, por mais que o pastor traga de volta, ela continua fugindo? Para que o pastor não perca essa ovelha, ele, com a sua vara, com o seu cajado, ele quebra a perna da ovelha. A ovelha ela fica com a sua perninha quebrada. Que crueldade, irmã Clarissa! Como é que um pastor faz isso com a ovelha? Ele quebra a perna dela? Sim. O que parece crueldade é nada mais, nada menos do que a revelação do amor de Deus, porque Ele faz como Ele quer. Algumas vezes o que parece ser crueldade é Deus revelando o seu amor. Quem sabe é lá dentro de um presídio que Deus tem um encontro com ele. É numa cadeira de rodas. É dentro de um hospital com as pernas amputadas. Quem sabe é no tratamento de um câncer. É naquela situação que ninguém gostaria de estar, num luto por algo ou por alguém. Que Deus ele revela o seu amor, o seu mais profundo amor, o seu cuidado, que vai muito, muito, muito além do nosso entendimento. O pastor quebra a perninha da ovelha. É o amor extremo de Deus. Sabe por quê? Porque com a perninha quebrada, a ovelha ela não pode mais andar sozinha. A ovelhinha, nos primeiros dias, ela precisa ser carregada. O pastor coloca ela no ombro. O pastor cuida da ferida. O pastor está ali cuidando, dizendo, você podia estar bem, né? Mas você está aqui, ovelha, com a perninha quebrada, mas você está perto. Você não vai ser comida por um leão. Você não vai ser devorada por um urso. Você está aqui, tem água para você beber, tem comida para você comer. Enquanto você tinha saúde, você podia estar comendo dessa água e bebendo dessa comida, mas você não quis. Você não se permitiu estar bem. Então, foi necessário. Foi necessário. E aos pouquinhos a ovelha vai ali aprendendo com a perninha quebrada. O som da voz do pastor, ela aprende a confiar, ela aprende a depender mais e mais do pastor, ela aprende, ela costuma estar na presença do seu pastor. É com a perna quebrada que se desenvolve laços de intimidade profundos. É com a perna quebrada que se tem as maiores experiências com Deus, com o pastor. É com a perna quebrada que se sente o calor do pastor mais de perto. É com a perna quebrada. É com a perna quebrada que você aprende a confiar. E sabe que depois que a ovelha ela fica boa, ela não foge mais. Porque ela aprendeu, quem cuida dela, aprendeu a confiar naquele pastor. E talvez você esteja hoje sentindo essa dor da perna quebrada. Não esqueça que Deus ele não está te punindo
porque Ele quer te ver sofrer, não. Deus está te ensinando a depender. Deus está ensinando você a ser cada dia mais valente, mais forte. Tem experiências que você vai contar, que você nunca contaria se fosse devorado por leões. O pastor hoje, ele olha para você com a perninha quebrada, mas ele está te carregando no colo. Ele está te ensinando a ouvir a voz dele. Ele está afastando você de lugares perigosos que você nem percebeu. Ah, isso dói, irmã Clarissa. Sim, a correção dói, mas a correção salva. A disciplina dói, machuca, mas a disciplina também cura. Entenda, você não foi abandonado, você foi resgatado. E quando você for curado, você vai ser curado por dentro e por fora, por dentro e por fora. Então agradece a Deus pela perna quebrada. Agradece a Deus pelas lutas. Aleluia. Eu me lembro que um dia num leito de um hospital eu cantei um hino da harpa que eu nunca tinha parado para pensar nele. Foi num hospital, quando eu não sabia se eu iria sair dali. Quando eu peguei uma bactéria super resistente, 2 bactérias super resistentes, e eu não tinha noção se eu sairia do hospital, se eu voltaria para casa para cuidar das minhas filhas, ou se ali mesmo eu ficaria e já ia direto para o cemitério. Essa foi uma fase tenebrosa da minha vida, mas que ali, naquele leito de hospital, eu parei para cantar um hino, e foi quando eu percebi o que eu estava cantando, que eu nunca tinha percebido antes. Aquele hino. Mais perto. A gente canta até, né, quando vai pro velório, a gente canta muito essa canção. Aí combinou direitinho. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando eu parei para pensar, eu estou dizendo assim, ainda que seja dor. Você já parou para pensar nisso? Que você está dizendo assim, Deus, eu quero estar perto de ti mesmo, que seja por meio da dor. Deus, eu quero estar perto de ti, ainda que eu sofra. Eu prefiro estar sofrendo perto de ti do que estar vivendo bem longe de ti. É isso que você está dizendo quando você está cantando essa canção. Se isso não for uma verdade, então para de cantar essa canção. Mas se isso for uma verdade, você canta. Eu só sei que eu só parei para meditar nessa verdade quando eu estava quase morrendo. Eu estava dizendo assim, Deus, eu quero estar aqui se for para estar perto de ti. Porque eu não quero viver bem longe da tua presença. Tem mais canções. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Também fala exatamente sobre isso. Pela dor, pela aflição, eu dou graças. Agradece. Você está dizendo assim, Senhor, eu te agradeço pela aflição, porque se for necessária a aflição, que aconteça, para eu não sair da tua presença. Aí o pastor quebra a perna da ovelha para isso. É dizendo assim, filho, eu amo você e amo tanto, que é melhor você com a perna quebrada pertinho de mim do que você morto longe. Eu te garanto a eternidade. A eternidade no céu de glória. Mas para isso, eu tenho que quebrar sua perna aqui. Porque com a perna boa, você vai para o caminho largo. Você vai para o inferno. Agradece, amada. Agradece, amado. Agradece. Agradece. Pelas dores, pelas aflições.
E aí o salmista finaliza e nós já vamos orar. Ele diz: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele diz: eu só quero habitar com Deus. Não há lugar mais seguro do que estar junto ao meu pastor. Esse aqui é o testemunho de um homem que cuidou de ovelhas e que foi cuidado por Deus. Você tem um pastor. E se ele está com você, não vai faltar nada. E acima de tudo, não faltará o mais importante, que é a presença dele. Aceite a direção do pastor. Agradeça pela correção do pastor. Descanse nos ombros, nos braços desse pastor zeloso. O Senhor, Ele é o teu pastor.